Olá, sou Helena Reis. Esta comunicação, jogos educativos digitais, perspectivas dos grupos editoriais e desenvolvimento de material de apoio enquadra-se num estudo que está em curso na área da avaliação e seleção de jogos educativos digitais e está integrada no programa doutoral Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro e na minha participação no Centro de Investigação Digimédia. Do estado da arte, retemos que uma das vantagens dos jogos educativos digitais remete para a boa receptividade por parte dos mais jovens para a sua utilização. Na verdade, frequentemente esses já trazem de casa práticas do jogo. Pelo jogo é também possível promover a interação e colaboração com outros jogadores, mas também reforçar o sentimento de realização quando são superados os desafios apresentados no jogo. É ainda possível obter-se um feedback imediato do desempenho do jogador. Por outro lado, os jogos também podem trazer uma abordagem relacional, favorecendo as relações entre os alunos, mas também entre o aluno e o professor. Incorporar jogos em sala de aula revela ter um impacto positivo, quer na motivação, na aprendizagem e na atenção dos alunos. Depois de entendidas as vantagens na utilização de jogos educativos, é importante então melhorar as condições dadas aos professores quando têm que selecionar um jogo. Assim, a criação de uma aplicação digital de apoio à seriação, catalogação e avaliação de jogos educativos pode tornar o processo de escolha do jogo mais sólido para o professor. Sobretudo quando esta aplicação digital é baseada em casos práticos e reais e sustentada em instrumentos de avaliação validados pela comunidade científica. Para desenhar o modelo da aplicação, foi importante fazer-se a avaliação de 2 jogos e também englobar no estudo diversos tipos de participantes. No estudo e no que diz respeito à avaliação dos jogos, foram consideradas 3 dimensões: a motivação do jogador, a experiência de jogo e a aprendizagem adquirida pelo jogo. O estudo tem, portanto, 2 grandes objetivos. O primeiro, aprofundar o conhecimento sobre as dimensões atrás descritas, mas também perceber de que forma é que o modelo da aplicação de catalogação de jogos pode contribuir no futuro para uma mudança de atuação por parte dos professores. Foram utilizados 2 casos, 2 jogos educativos digitais, aplicado em sessões de jogo no ensino profissional e integrado no projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular. O jogo N Love foi aplicado na disciplina de formação cívica e visa a prevenção da violência no namoro na população juvenil. O jogo Carmen Sandiego, aplicado nas disciplinas de História da Cultura das Artes, Sociologia e área de integração, fomenta a cultura geral do aluno nas áreas da Geografia e História Mundial. A comunicação visa as primeiras etapas do estudo, o estudo exploratório e também a fase preparatória da etapa trabalho de campo, já que a fase de intervenção ainda está em curso. Assim, no estudo exploratório foram entrevistados 2 grupos editoriais, o que permitiu compreender o que antecede a produção de jogos educativos digitais, mas também compreender de que forma se pode melhorar a receptividade dos professores para o uso dos jogos em contexto de sala de aula. Por outro lado, permitiu também perceber de que forma é convertido o feedback dos utilizadores finais após a utilização dos jogos. Os resultados das entrevistas aos grupos editoriais mostram que o core business centra-se na construção de conteúdos digitais de apoio ao manual escolar e não propriamente à criação de jogos. Vão surgindo jogos simples no formato quiz. No entanto, as editoras percebem que o jogo é veículo de promoção da aprendizagem e motivação dos alunos e, como tal, o percurso de construção de jogos poderá evoluir dos jogos simples para jogos mais complexos, como aposta futura, isto suportado na análise de mercado e na investigação científica existente. Para as 2 editoras, o grupo de trabalho envolvido no processo de construção de jogos é constituído pela equipa de coordenação instrucional da área pedagógica, pelos designers multimédia e pelos colaboradores de desenvolvimento técnico, os programadores. Antecede à criação do jogo uma análise de requisitos, que no caso de uma editora é feita em parceria com as escolas e esse contacto é mantido ao longo de todo o projeto. Para a segunda editora, as escolas não são contactadas nessa etapa do projeto,
No entanto, surgem parcerias com instituições de ensino na fase de teste do jogo. Se por um lado, na editora 1, a definição da amostra para a concretização dos testes é definida pela própria escola, na editora 2, essa amostra depende do orçamento disponível e está normalmente a cargo da equipa de Business Analytics. Habitualmente, a editora 1 tenta realizar mais do que um teste piloto, no qual é feita a monitorização por meio de observação direta e de questionário. Todo o processo tem duração de cerca de 6 meses, desde a fase inicial da análise de requisitos até ao produto final. No caso da editora 2, a monitorização é feita após o lançamento do produto multimédia, recebe-se o feedback dos professores e dos alunos no terreno, através da observação direta dos colaboradores da editora, mas a monitorização também acontece pelo registro das interações do jogador através da plataforma online e por questionário. Quanto à avaliação dos recursos do jogo, a editora 1 indica a UX como sendo a área mais considerada, pois as restantes, a motivação e a aprendizagem, são inerentes à aplicação multimédia, que é o elemento agregador do jogo. Após o lançamento do jogo, é efetuado o levantamento do feedback dos jogadores, quer através dos KPIs da plataforma, em que se registram por perfil do utilizador quais os recursos mais vistos, quais as tipologias mais visitadas, quais os tempos médios de utilização, quantos cliques de abertura e fecho houve da aplicação, entre outros. No caso dos professores, as avaliações são complementadas por intermédio de um questionário enviado por newsletters. Devido à proteção de dados, o mesmo não sucede com os alunos, mas a editora 1 revela ter muito interesse em obter um feedback mais pormenorizado e individualizado do aluno. Outro meio avaliativo é concretizado através do contacto direto dos comerciais da empresa aos professores das escolas. No que diz respeito à editora 2 e da avaliação feita dos jogos, retiram-se dados sobre os indicadores, nomeadamente sobre a aprendizagem, a motivação, o número de interações do aluno e da eficácia da narrativa. Questionados sobre a receptividade dos professores na adoção de jogos em sala de aula, os dois grupos editoriais indicam a formação e o trabalho de pares como sendo instrumentos que possam melhorar esse fator. Após a etapa de exploração e dando lugar ao trabalho de campo, iniciou-se na fase preparatória a produção do material de apoio para os dois jogos. Em formato de brochura para auxiliar os professores na implementação da aula baseada em jogo e em vídeo para facilitar aos alunos a manipulação do jogo. No processo de aperfeiçoamento e validação e no que diz respeito à brochura, foram realizados 5 testes piloto individuais com 3 professores de uma escola do distrito de Setúbal. Após a realização do teste piloto à brochura do jogo Carmen Sandiego, das 15 páginas que compõem o material de apoio, 9 foram sujeitas a alterações, mediante as sugestões apontadas pelos professores em inquérito por questionário. No que diz respeito à brochura do jogo Unlove, das 27 páginas que compõem o recurso, 11 foram alteradas após a aplicação do teste piloto. Em suma, jogar videojogos é bastante atrativo para a maior parte dos adolescentes. Como tal, associar essa atividade ao contexto educativo pode aumentar a motivação do aluno e facilitar a aprendizagem em diversos domínios. Aumentar a confiança dos professores quando optam pelos jogos educativos digitais como recurso na sua sala de aula pode passar por facultar suportes digitais que possibilitam a redução de alguns constrangimentos, sobretudo a dificuldade em fazer a escolha acertada do jogo educativo. As principais editoras nacionais assumem um papel relevante no que diz respeito à criação e divulgação dos jogos e mostram maior abertura em investir nessa área.
Segundo estas, o modelo da aplicação digital proposto no estudo poderá incrementar valor na monitorização do feedback dos utilizadores dos jogos. Obrigada, estou disponível para as vossas questões e comentários.